Olá, você que nos assiste, está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias. Você sabe, né? O Interior Baiano Notícias que, além de um portal, ele tem um compromisso de sempre trazer à mesa do podcast pessoas super especiais, convidados ilustres, para bater um papo sobre saúde, meio ambiente, tantas outras coisas, e principalmente política, que eu acho que está no DNA do interior baiano. Eu sou o Wilson Júnior, hoje sozinho na mesa. Sozinho não, sem a companhia de outra apresentadora, da Júlia ou da Bianca, mas com um convidado muito especial. Eu vou primeiro meio que apresentar, tentar, não tem nem como resumir a biografia dele, mas falar um pouco sobre ele e depois eu passo a bola para que ele faça as considerações iniciais. Gente, estou aqui com Giorlando Lima. Giorlando Lima, que foi secretário de comunicação aqui de Vitória da Conquista, já foi secretário em Itabuna, é um jacobinense, não é isso? E ele participou de campanhas eleitorais em diferentes cidades, tem um currículo vasto na comunicação, jornalista, na verdade, um profissional da comunicação, né? Que eu gosto de ampliar mais isso, que o jornalista ficaria muito restrito apenas a quem quem produz a informação. Então, hoje, com o Giorlando aqui, que é um prazer, Giorlando, seja bem-vindo ao podcast, finalmente, ao podcast Interior Baiano Notícias. Muito obrigado, Wilson, eu que agradeço ter vindo aqui, cumprimentar Jéssica, agradecer pela paciência dela comigo, uma alegria, estou à sua disposição, o que você quiser perguntar e eu puder responder, eu responderei. Giorlando, a gente sempre começa o podcast pedindo para que o convidado conte um pouco da trajetória. No seu caso, uma trajetória na área de comunicação. Como foi isso? A escolha pela comunicação e como foi essa trajetória em tantos locais de atuação profissional em diferentes áreas da comunicação e também como gestor, né? Eu comecei a trabalhar nessa área em 1978. A primeira vez que eu entrei numa redação do jornal foi na minha cidade, era um jornal semanal, muito bom, dirigido por um intelectual da cidade, e eu comecei lá, escrevendo, inclusive, direto no Componedor, que eu não sei se vocês conhecem. Decidi ser jornalista, assim como queria ser advogado, mas as duas coisas eu interrompi, agora mesmo eu acabei de interromper meu curso de Direito, mas eu continuei atuando na área. Eu fui trabalhando no Jornal à Tarde há algum tempo, que foi o que me trouxe a Vitória da Conquista. Eu fui bancário, passei no concurso do Banco do Estado da Bahia, o antigo Baneb, e fui tentar trabalhar e não consegui. A Tarde me chamou de volta, me ofereceu vir para cá, porque eu cobria o interior com o editor Wilson Barbosa. Vim para cá, cheguei aqui em 84, trabalhando pelo jornal. Fiz aqui vários... Eu sou idealista, eu acho que a imprensa ela precisa não de pessoas que lutem para que ela não morra. Imprensa no sentido da imprensa que questiona, da imprensa que oferece alternativas para as pessoas entenderem o mundo. Então aqui em Conquista a gente já fez revista, a gente já trabalhou em rádio, eu já fui chefe da Televisão Sudoeste 2 vezes. Nós ajudamos a formar o jornalismo da TV Barreira, da TV Norte, que era a TV de Juazeiro, da TV... Qual? Eu esqueci. Qual? Adir? Não, foram essas duas. É porque eu passei por Itabuna, mas não ajudei a formar. E eu fui depois também me aproximando da área de marketing político. Eu fiz muitas campanhas. Fiz campanha no Norte e Nordeste, em quase todas as capitais. Trabalhei com governadores, senadores, com ex-presidente. Cheguei a ter relação com a empresa que atendeu o presidente Fernando Henrique. Aqui em Conquista é que a minha atuação em campanha, ela nunca se deu com muita ênfase, porque eu optei em trabalhar fora. No meu primeiro casamento, a minha ex-mulher diz assim, se você puder não trabalhar aqui, não trabalhe, para não trazer a campanha para dentro de casa. Quando você está numa campanha, a intensidade Sim. emocional é muito grande. E a gente tem gente até que surta. E eu optei por fazer campanhas fora. Fiz Itabuna, fiz Sergipe, lá em Aracaju, fiz Feira de Santana, trabalhei em Salvador, trabalhei em Ilhéus, trabalhei em Livramento de Brumado, Livramento Nossa Senhora, desculpa, o pessoal lá nem gosta mais que chame assim.
Brumado. E essa foi minha trajetória, já tem 45 anos que eu estou nisso. E hoje eu tento fazer um blog e vou estrear no final desse mês também com o videocast, muito inspirado em vocês, muito inspirado. Sigo, inclusive, a periodicidade, vou fazer 2 por semana. Já está tudo pronto, o nome que eu não vou dizer agora, que pode ser que mude e eu quebre a cara. E é isso, eu não sei se eu falei, eu fiquei um pouco preocupado com o tempo, mas é isso aí. Aqui não, aqui sim, aí, como você disse, eu fui secretário aqui, fui secretário em Itabuna, fui secretário em Imperatriz, no Maranhão, fui assessor no governo de estado, na Secretaria da Agricultura, fui coordenador de comunicação aqui, eu sou bem velhinho, no período de 84 até 88, quando o prefeito era Pedral, e é por aí. A primeira vez que o nome de Orlando Lima chega, que eu vejo esse nome, é em Itabuna. Eu sou de Itabuna, a gente já conversou. Quem acompanha o Interior Baiano já sabe, porque isso aí eu sempre falo aqui. E, gente, só para contar aqui para vocês um caos, na eleição que elegeu o ex-prefeito Vani, de Orlando, era o responsável pela campanha. Uma campanha que eu lembro muito bem, eu fiquei curioso. Naquela época eu já me interessava muito por política. E eu, gente, como é que fizeram o Vani sair de terceiro, sei lá, quarto lugar? Em que lugar ele estava nas pesquisas? E Vani ganhar essa eleição? Uma eleição que tinha nomes já meio consolidados na política. E veio o nome de Orlando. A gente fez uma campanha de Vani, foi uma campanha muito bonita. Uma campanha com muito envolvimento popular. Quando nós chegamos lá, Vani tinha 5%. Tinha gente que pensava que Vani era uma moça. Quem é essa Vani? Ele tinha 5%, mas Vani era uma pessoa muito simples. Simples no sentido do trato, no sentido dos relacionamentos. Era uma pessoa sem vaidades. E não foi difícil. Naquela época, houve pelo menos 2 elementos que ajudaram muito. Eu não sei se você se lembra, todos os vereadores foram afastados por causa de uma história das diárias que eles pegavam e não justificavam. Ivani e Venceslau, que foi o vice, eram vereadores. Só que Vani, ele não tinha um comportamento que qualquer pessoa pudesse dizer assim, historicamente, esse rapaz é um aproveitador, ele com certeza tentou se beneficiar. E nós aí pegamos o mote do golpe contra o homem simples. E a outra coisa era que Vani mantinha, e eu acho que ainda mantém, um sítio, alguma coisa lá, chamado Renascer, que acolhe jovens dependentes de drogas com aquela metodologia da evangelização, né? E nós aí começamos a demonstrar que aquele homem simples era simples em essência, porque ele era bom e estava sendo perseguido. Também teve algumas coisas. O prefeito Azevedo, que é meu amigo, eu gosto muito dele, ele deixou alguns buracos. E Itabuna é uma cidade que eu fiz várias campanhas lá. Eu fiz 2000 Geraldo Simões e ganhamos. Itabuna está sempre dizendo assim, a gente quer mudança. Porque como ela tem muito problema, as margens do rio, buraco, quando chove as casas caem, tem favelas. A topografia da cidade, ela é bastante acidentada no sentido de bairros. Para quem não conhece Itabuna, a gente tem bairros lá, vou dar um exemplo aqui, a Mangabinha, por exemplo, um bairro, que é uma ladeira subindo e descendo. Então, assim, Mangabinha e é um dos bairros mais bem resolvidos de Itabuna. Mas acontece assim, toda eleição, alguma coisa ficava faltando, era uma coisa muito séria. Então, as pessoas, esse cara não está bom. Dizem que Itabuna não tem a tradição de reeleger. É uma falácia, porque tem. Fernando Gomes foi reeleito 4 vezes, foi prefeito 5 vezes. Você pode não ter uma reeleição sequencial. Geraldo Simões foi prefeito 2 vezes, quase chegava à 3ª. Então, era mais fácil você trabalhar esse elemento do cara que queria fazer um trabalho, mas não estavam deixando ele entrar. E foi muito. E aqui eu quero reconhecer também a capacidade de organização do PCdoB, de Davis e Venceslau, que foi fundamental para a Vani. Eles conseguiram criar a logística, criar aquela condição para que a gente fizesse a campanha. Itabuna, na época, estava muito violenta.
ela aparecia como a cidade brasileira que mais matava jovens pretos da periferia. E tinha assaltos na rua. E nós pegamos o mote da violência, a cidade de paz. Esse era o nosso mote, vamos fazer uma cidade de paz. E eu lembro que, além dessa questão da violência, eu temia que os adversários fossem muito brutos com o Vani. Então, todo o programa da gente acabava, o que viesse em seguida já pegava. Eu coloquei uma criança, ela tinha entre 1 e 3 anos, várias crianças, ela só dizia assim, paz, e encerrava o programa. Então, essas coisas foram criar esse componente. Foi uma campanha bacana. Eu lembro... Mas já tem 11 anos, né? Sim. 12 anos agora, em 24. Lembro bem dessa campanha. E aí eu conheci o seu nome. E quando eu retornei à Vitória da Conquista, já morei aqui há um tempo e retornei, você já estava como secretário de comunicação da prefeitura. E aí vem essa pergunta que eu quero fazer. Você ficou um tempo à frente da Secretaria de Comunicação de Conquista, foi secretário em Itabuna. Qual avaliação você faz e o que você poderia destacar desse trabalho na comunicação institucional? Tanto a importância dele, do ponto de vista social, de ter uma informação oficial no município, e também do ponto de vista de trabalhar como gestão de pessoas, não deixa de ser, né? Há uma diferença entre os dois trabalhos, em Itabuna e Vitória da Conquista. Essa diferença é basicamente do modo como a imprensa local se relaciona com os governos. Itabuna tinha uma imprensa, principalmente no rádio, muito mais exigente e crítica. Em Itabuna havia, não sei se ainda é assim, uma predominância de rádios AM. E a programação toda, praticamente toda, alugada para radialistas. O cara entrava, pagava um dinheiro à rádio. Uma audiência assustadora. E isso gerava uma necessidade financeira desse pessoal. Então, a cada vez que havia uma dificuldade da prefeitura pagar o pedido ou pagar a tempo, você tinha alguém fazendo uma cobrança incisiva sobre o governo. E o governo de Vani, ele fluiu mal, ele fluiu muito mal. Eu lembro hoje que Vani fez 3 obras em Itabuna. Ele fez visíveis, ele fez uma UPA, que não funcionou com ele. Ele fez um shopping. Popular, né? Fez um shopping popular e concluiu, encaminhou a obra que chamam aqui de Praça Céus, que lá é o céu. Sim. Lá acho que é Urbis 5, se não me engano. Urbis 4. Ele fez também um posto policial num daqueles bairros mais altos. O posto não funcionou no governo dele, a UPA não funcionou no governo dele, o shopping não funcionou no governo dele e ainda foi demolido pelo prefeito seguinte. Porque o governo dele não tinha fluidez, havia conflitos enormes dentro do governo, entre um grupo evangélico e o grupo dos comunistas. E embora todos com a mesma intenção de fazer bem feito, mas havia esse conflito. E Vani no meio, como eu disse, era uma pessoa simples e boa, e não gostava de brigas, ele acabou não tomando nenhuma decisão relevante porque ele ficava preso a isso. Então a imprensa cobrava numa intensidade muito grande, muito grande. Algumas das pessoas que faziam isso, inclusive, não estão nem mais na terra. Beto Capucho, Bicudo, mas Itabuna é mais tensa. Aqui, a imprensa, e aí talvez em razão de como as pessoas se relacionam, os políticos com a imprensa aqui ela é mais comedida, ela também é menor. Eu costumo dizer que durante muitos anos aqui só tinha um meio de imprensa que influenciava, que tinha opinião, formação de opinião, e esse meio era uma pessoa, era Ézio Guzmão. Hoje nós temos bons blogs, mas eles são mais cronistas do cotidiano do que imprensa para fazer questionamentos, para levantar questões estruturais da cidade, problemas que possam estar afetando a vida das pessoas do ponto de vista social, etc. Então, é uma imprensa que menos cobra. Agora, nos dois casos, no caso de Itabuna, com outra exceção, eu e o governo sempre tivemos bons relacionamentos, porque não havia índole, ninguém tinha aquela índole era um costume
não é? De se criticar porque aquilo vinha historicamente, e a gente aceitou e seguiu administrando. Aqui é a mesma coisa. A Secretaria de Comunicação, antigamente chamavam Secretaria de Comunicação Social, que teria esse papel social da informação, da prestação de contas. Isso. A gente sabe que isso se reduziu muito e hoje a Secretaria de Comunicação, a assessoria de comunicação, existe para fazer basicamente o marketing dos governos, que é dizer, passar para a população informações que dê à população confiança em relação ao governo. Ou seja, eu sei que o governo está trabalhando bem, sem esconder, porque eu fazia isso, vejo que o secretário atual faz isso e antes de mim faziam isso. Em Conquista, eu nunca vi a Secretaria de Comunicação trabalhando para encobrir, até porque não há um histórico também de escândalos nas administrações conquistenses desde os primórdios. E uma característica da comunicação de Conquista, já era quando você era secretário e continua, é o volume de informação que é publicada, que sai diariamente. Não falo pelo site da prefeitura. É realmente um número de produção de notícias que aí você engloba todos os setores da administração pública, estão ali aparecendo alguma coisa. E aí passa para a população a sensação de que assim, o governo não está inerte. Tem algo fazendo. Assim, independente de você... Nem sempre tem substância, né? Grande conteúdo. Você pode questionar a validez, a questão da pauta, se a pauta é relevante ou não, mas a pauta existe, está ali. E aí, às vezes, até eu falo que até o jornalista meio que tira um leite de pedra por conseguir pautar algo que, para quem às vezes é um pouco mais crítico, não vê muito sentido, sabe? Eu não gosto de ser cabotino, mas eu teria que ser agora, nesse ponto. Nós subimos o sarrafo. Nós subimos. Quando eu entrei na Secretaria de Comunicação, eu via a Secretaria de Comunicação como uma redação. Eu trabalhei para que cada pessoa que trabalha lá, cada jornalista, e é uma equipe sensacional, produzisse considerando que você não tinha direito de deixar espaços, vácuos de informação. Trabalhava para que tivesse notícia de manhã, notícia de tarde, notícia à noite. Fazia uma relação direta com os jornalistas, com os blogs. Eu mesmo mandava algumas matérias. Eu escrevia algumas coisas de forma especial para que aquilo fosse destacado. Tudo isso com a compreensão, o interesse de Sheila, da prefeita. E sei que isso também acontecia com Eze, aconteceu com o Guilherme. Nós tivemos no governo de Guilherme um secretário de comunicação que, para mim, é um dos maiores nomes da comunicação baiana, que foi Ernesto Marques, que hoje está no Jornal à Tarde. E sempre foi assim, eu só subi um pouquinho o sarrafo, falei, vamos botar mais. Porque quando eu fui para a secretaria, eu estava com o blog. E quando a gente está no meio, quando a gente está no veículo, a gente sabe do que a gente precisa receber de informação. E eu, às vezes, eu falo assim, eu queria botar alguma coisa do município hoje e não tem nada assim tão... Então eu fui e subi um pouco esse sarrafo. Duas questões agora. Desculpa falar de mim assim. Não, que nada. E acho que o interesse da gente é saber muita coisa também sobre você. Mas duas questões que chamaram a atenção na semana, porque repercutiu, não tem jeito, quem acompanha o seu blog, acompanha a Imprensa de Conquista. E foi o seguinte, você deixou a gestão, no primeiro momento, o cargo de secretário de comunicação, mas pouco tempo depois retornou para fazer uma assessoria meio que especial da prefeita Sheila Lemos, numa relação ali com a Câmara de Vereadores. E, mais uma vez, aí agora, você deixou a gestão. O que o motivou a sair da gestão no ano eleitoral? Muita gente imaginava que você fosse o ano que você fosse ficar colado na prefeita. O que o motivou dessa vez, parece que de forma definitiva. Conta pra gente um pouco os motivos que levaram a isso e como foi essa questão. Olha, na primeira vez, eu deixei a secretaria porque eu achei que eu tinha atingido o teto com a minha contribuição como comunicador para o governo. Eu disse, olha, não há muito mais coisa que eu possa fazer. Eu sou uma pessoa inquieta, eu tenho um TDAH. E aí você ficava naquela coisa de manhã e de tarde, de noite, o mesmo encaminhamento. Eu falei, olha, eu não posso, vou abrir para a prefeita melhorar, se ela quiser, colocar alguém. E eu também, na época, eu tinha 3 coisas que eu precisava resolver.
eu queria voltar a ser jornalista, porque é diferente. Quando você está num cargo, você não coloca no cargo de secretário de comunicação, você não coloca o seu pensamento, você não tem a possibilidade de influenciar. Quando você é o jornalista, você passa a ser aquela pessoa que você cria condições das pessoas saberem mais do que você sabe. Eu só podia falar na prefeitura do que era possível falar na prefeitura, do buraco que foi tapado, da escola que foi reformada, do posto de saúde que estava funcionando. Hoje eu posso falar dessas três coisas, e falar de você, e falar da polícia, e falar do esporte. É uma outra condição. Eu também estava com minha mãe diagnosticada de Alzheimer, e minha mãe morando longe, e dificuldades com a minha família para administrar isso, e isso estava me ocupando muito a mente, me deixando preocupado. E outro era o curso de Direito, que eu estava fazendo, e com enorme dificuldade, porque para uma pessoa com TDAH, que já tem dificuldade de concentração, passar o dia trabalhando, ir para a sala de aula, ouvir o professor, e daqui a 4 dias fazer uma prova sem condição de estudar, e aí eu optei e falei com a prefeita, ela foi muito compreensiva, me deu um tempo e eu me afastei. A volta foi algo inusitado. Nós estávamos numa reunião, eu, Luiz Carlos Dudé, que é o líder da prefeita na Câmara, o vereador Ivan Cordeiro, o empresário Rafael Nunes, advogado, e a prefeita ligou para conversar com o Dudé acerca de uma reunião que estava marcada na casa dela com todos os vereadores da bancada, a pedido do vereador Marcos Vinícius. E a certa altura nós perguntamos, e eu perguntei, mas a prefeita vai só a prefeita e os vereadores? Sim, os vereadores são todos legais, mas é meio que, né, é você virar o domador de 15 leões. Era interessante se tivesse alguém para contrabalançar, para fazer uma intermediação, fazer E ela disse, não, eu vou. E Dudé disse assim, o Orlando podia ir. Eu disse, prefeito, eu posso ir se você quiser. Ela, mas não sei o quê, você vem? Eu falei, não, eu só vou se eu for nomeado. Veja, eram 6 horas da tarde. Ela disse, mas o diário já saiu. Eu falei, faz um extra. Meio que provocando, mas também interessado em ajudá-la nisso. Quando foi 15 minutos depois, a prefeita mandou para mim uma mensagem de WhatsApp. Ela fez um diário oficial e me nomeou. Saiu o diário só com essa nomeação. O que era uma prova de confiança, de prestígio. E eu topei e fui. E ela me deu a missão de fazer relação com a Câmara. Eu lhe confesso que não foi difícil e acho até que não era necessário. Os vereadores, nesse mandato, eles não são vereadores ostensivamente contra o governo, ou outro caso. Eles não são virulentos, eles não são beligerantes, eles não criam dificuldades para você ter alguém lá fazendo intermediação. Mas eu fiz o que eu pude, contrariado, porque é muito limitante. Eu sou uma pessoa criativa da comunicação, do marketing, e aquilo foi me afastando e eu vendo, inclusive, que eu não fazia jus àquela remuneração. O que eu estava produzindo para o governo não justificava aquele salário. E eu estava já me sentindo inútil e doido para fazer meu blog. Comecei a fazer. Conversei com a prefeita lá atrás, em outubro ou novembro, dezembro, e ela, em consideração, tentou, e nós tentamos, para que eu ficasse o máximo possível. Eu achei que não dava, que já estava na hora de eu sair, porque eu tenho um blog e eu sou um questionador. Aí você está num cargo no governo e num blog sendo questionador, você está pisando em ovos o tempo todo. É muito delicado. Se eu elogiasse o governo, haveria uma banda que diz assim, tá ganhando, tem que elogiar. Se eu criticasse, como é que o cara tá lá e está criticando? Isso estava me incomodando. Então, essa foi a razão que eu saí. A outra é porque eu quero ficar livre para avaliar as diversas propostas que eu espero, eu falei diversas, as propostas que eu espero que venham para eu trabalhar nessa campanha. Esta eleição eu não quero trabalhar fora de Conquista. Eu vou trabalhar em Vitória da Conquista. Eu só sei que não vai ser na campanha de Sheila. Pronto, isso aí é assunto para daqui a pouco, porque eu acho que isso aqui também tem muita gente querendo saber um pouquinho sobre isso. Agora, fora do governo. Então, a pergunta: qual a avaliação de Orlando sobre a gestão da prefeita Sheila Lemos? Não é uma nota, é só para você dizer o que você está achando agora fora do governo.
Olha, eu conversei com a prefeita, só troca de mensagens ultimamente, antes de eu sair, depois que eu saí, e a palavra mais constante nas nossas conversas é carinho, é amizade. Eu não tenho nada contra a Sheila. Acho que talvez ela comece a ter algo contra mim a partir de agora, porque eu vou dar umas cutucadas necessariamente na condição de jornalista independente. E o que eu digo a você, eu digo a Cavaleiro, porque tudo que eu lhe disse aqui eu já disse dentro do governo. Eu acho que o governo cometeu basicamente um erro de avaliação do que é prioritário e do que é precisar dar ritmo. Eu acho que muita coisa foi ficando para depois. Os buracos da chuva, as obras que eram para ser feitas depois, logo depois da chuva, que estão sendo feitas agora porque nós tivemos a enorme sorte das chuvas de 2021 e 2022 não se repetirem. Senão, Sheila estava dentro d'água. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ela estaria dentro d'água. Então, eu acho que talvez tenha faltado uma coisa da definição do que é prioridade. Essa semana eu vi duas coisas que o governo anunciou que estão um pouco nessa linha. Nós estamos em 2024. A prefeitura, há 4 dias, lançou em bate-pé o programa SUAS na comunidade. Primeiro que SUAS não é da prefeitura, é do governo federal. Então, se fosse um programa criado... Não. E por que agora que está chegando? Pô, nós estamos no final, no último ano. Aí está conversando com as pessoas, sei lá como é o nome do programa. Por que nós estamos em 24 e isso está começando agora? Lançamento de programa. Nós vamos ter tempo disso ser viabilizado, realmente o que as pessoas pedirem para fazer, a prefeitura vai ter condição de fazer. Os choques com a questão política, com as vedações que a lei faz. Então, eu acho que teve alguns problemas de avaliação de tempo de reação e de execução das coisas e de prioridade. Eu não vou adentrar nisso agora, primeiro, porque não tem tempo, e segundo, porque aí pareceria que eu estou querendo criticar por criticar, mas há essa dificuldade. Do ponto de vista da intenção, do interesse da prefeita em fazer as coisas bem feitas, eu acho que isso não tem nenhuma dúvida que ela teve e que ela tem. Sheila tem uma virtude que você nunca a viu, provavelmente, com a cara fechada, contrariada, como se tivesse com um grande problema. Ela tem sempre um otimismo muito grande e uma capacidade de receber, de ouvir. Quando eu falo ouvir, as pessoas costumam dizer que o político deve ouvir. Quando você fala que o político deve ouvir, normalmente você está dizendo que o político deve obedecer. Não é? Fulano não ouve ninguém, não faz o que fulano manda. Mas Sheila ouve, Sheila recebeu durante os 2 primeiros anos, quando havia interesse da oposição ir lá, vereadora da oposição, liderança da oposição, ela conversa com a cidade. Mas eu acho que faltou em alguns momentos avaliação de tempo, de time e de prioridade. E isso pode ocasionar prejuízos políticos, eleitorais, mas também pode ocasionar prejuízos econômicos e financeiros para o município. Quais foram as maiores dificuldades do governo, você acha, nesses 3 anos aí, digamos assim? Eu acho que o governo, a dificuldade foi planejar. E essa dificuldade de planejar fez com que o governo ficasse caro. Porque no ano passado, em 2022, o município teve superávit, teve excesso de arrecadação. E nós estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso. Entretanto, a prefeitura não tinha dinheiro para fazer coisas comezinhas. De setembro de 2022 até o final do ano, para tapar buraco era difícil, para consertar a unidade de saúde era difícil. Então, havia a intenção da prefeita, havia a capacidade de fazer as coisas das pessoas dos cargos, mas ali, em algum momento, houve uma falha de planejamento que obrigou a prefeitura a apertar mais o cinto e não realizar o tanto que poderia ou que deveria.
É uma opinião que eu tenho, e digo de novo, a cavaleiro, porque se alguém de lá disser que eu nunca disse isso, tenha certeza que está sendo leviano. Eu disse as mesmas coisas lá. Eu acho que se ela tivesse tido um pouco mais de atenção à gestão com o planejamento, talvez hoje a situação fosse muito melhor, porque também não é tão ruim. Na imprensa e em visitas que eu fiz em 2023 à Câmara de Vereadores, eu me deparava com críticas quase que pontuais ali, assim, a cada sessão, críticas dos vereadores aos secretários, muitas vezes sem dizer nome, o que eu achava até meio estranho, algumas críticas assim, a prefeita tem que mudar seus secretários. Aqui no podcast de vereadores e até de pessoas da sociedade civil criticando os secretários, por que você acha que surge essa crítica? Essa crítica tem fundamento? A Sheila faltou, muita gente fala que ela não deu a cara dela à gestão, mas qual é a cara de Sheila? Então, é uma cara bonita, simpática, de mulher inteligente. Agora, eu acho que alguns desses vereadores, eles foram irresponsáveis com a prefeita. Eram pessoas que se diziam amigas, ligadas ao governo. O cara fazia o seguinte discurso: eu conheço Sheila, a família dela, ela é séria, ela é boa, ela sabe trabalhar, mas ela tem 3 secretários que são incompetentes, ou prevaricam, ou são mal educados, e falavam isso 2, 3 meses. A mensagem que passa é a seguinte: essa prefeita não sabe gerenciar a equipe, né? E não é verdade. Sheila sempre acompanhou bem os secretários, sempre quis saber o que cada um está fazendo, sempre orientou aquilo que ela achava mais importante. Claro que, como eu disse, aqui e ali faltando um certo planejamento, e aqui e ali faltando definir o que seria de fato a prioridade e qual o tempo de fazer. Eu acho que o que se tem muito é a pessoalização. Eu fui o secretário que não recebeu nenhuma crítica na Câmara, porque eu não tenho o que fazer e dar aos vereadores. O vereador, ele é um cargo legislativo. Em tese, ele está ali para fiscalizar, fazer lei, mas há uma demanda da sociedade que pede e cobra do vereador que ele resolva o problema da rua, do lixo, da lâmpada. Ali, né? E esse cara, ele não pode se negar, esse cara ou essa cara, eles não podem se negar a dar essa atenção. Só que eles não têm nem o recurso nem a estrutura, eles dependem da prefeitura. E eles vão em busca dessa parceria. Quando, eventualmente, uma parte do governo não dá a resposta devida, ele torna aquilo pessoal. Fulano de tal, não sei o quê, já teve nome falado e nome não falado. Então, acho que a maioria das críticas que a Câmara fez, que os vereadores fizeram, foram críticas legítimas, foram críticas honestas, foram críticas que tinham razão de ser, mas acho que houve algum excesso na percepção ou na manifestação dessa crítica relacionada a pessoas. Mas o governo se esforçou. Eu daria, no que diz respeito à intenção, ao esforço, ao interesse de realizar do governo, eu daria 8. Pronto. E você daqui a pouco vai pedir a nota. Mas o pessoal fala como se lá fosse... Tem gente que eu vi dar 10 aqui à prefeita, e se dependesse dessa mesma pessoa, era 0 para metade dos secretários. A prefeita não pega na pá, a prefeita não dirige trator, a prefeita não abre a repartição, a prefeita não decide o que contratar para determinada secretaria. Então, você não pode considerar que tem um governo central bom e o resto todo ruim. Há uma simbiose aí que tem que mesclar, né? Pronto, daqui a pouco eu vou pedir a nota para a gestão como um todo. Que aí, não sei se vai manter esse 8, mas a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Tá anotando aqui, ó, tá anotando. Antes disso, gente, um recadinho rápido. Você que está acompanhando a entrevista com o Giorlando Lima e que, nossa, tá gostando do Interior Baiano, então acessa o site interiorbaiano.com.br. É um site que a cada dia que passa a gente vai tentando trazer aquilo que você quer saber. E assim, tudo lá feito com muito carinho, assim como aqui este podcast, assim como o nosso Instagram, assim como o Spotify. Então, assim, todas as redes sociais que você entrar em Interior Baiano Notícias, você vai ver que tem ali
um conjunto de informações, um conjunto de conteúdo para vocês. E fica ligado, gente, no Instagram do Interior Baiano, muito breve, esse podcast está saindo aqui agora, na sexta-feira, e você em breve vai estar vendo coisas aí, novos conteúdos, muita coisa interessante do Interior Baiano, na cidade de Vitória da Conquista e em outras cidades também da região. Então, quero falar alguma coisa aqui, mas não posso, a produção não tá deixando, e depois eu conto para você essa novidade. Voltando aqui ao bate-papo... Mas antes de você voltar... eu tenho uma razoável autoridade no sentido de ser da área há muito tempo para dizer o que eu sei do que vocês fazem aqui. Não estou com isso retribuindo o convite para vir, porque nós falamos disso há muito tempo. Mas, de fato, vocês criaram uma forma de comunicar, de falar com as pessoas, de falar com os responsáveis pelas realizações, obras, serviços e os que fazem política, que merece muita atenção, merece elogios, e quem for lá não vai se dar mal. Eu me lembro que esse negócio aqui é tão importante que a menina que vai ser candidata a prefeita de Jacobina pelo PT, Mariana, que é minha conterrânea, veio aqui para dar entrevista. Quer dizer, não sei como é que vai ser Jacobina, viu? Porque o prefeito é PCdoB, ela é PT, o PT tirou uma resolução dizendo que ela é a candidata, mas eles estão em federação, e aí? E esse episódio, gente, aí você pesquisa que tá assistindo no YouTube, terminar a entrevista com o Georlando, já dá uma olhada aí, o episódio com a Mariana de Jacobina, é muito interessante, ela dá até uma resposta sobre isso, que eu faço essa pergunta a ela, sobre essa questão, já que existe a federação, como vai ficar... existem sinalizações já, e aí você fica acompanhando que Jacobina é uma cidade que a gente também tem como pauta no interior baiano. Sempre que a gente pode, a gente dá uma olhada no que está acontecendo por lá. Jacobina, todo mundo ouviu falar essa semana passada, né? Um acidente... acho que foi essa semana agora. Semana. Só da cidade foram 24 mortos numa tragédia. colisão de um caminhão de manga que vinha de Juazeiro com um ônibus de turismo. Que início de ano trágico nas estradas que percorrem a Bahia, né? Por sinal, porque diariamente as notícias não estão nada agradáveis, são realmente... É preciso ter muita atenção. Muita atenção. Um aviso aí, gente, já também deixando esse aviso para vocês. Voltando aqui agora ao segundo bloco de perguntas, Gerlando, tem uma pergunta que depois a gente vai partir para falar de campanha política, de eleição, que Gerlando domina também e vocês querem saber. Mas assim, só para mais um ponto sobre a gestão municipal e aí de Vitória da Conquista, que é nosso foco, algumas questões que pontuamos essa semana. Primeiro, finalmente deram início à obra na Vitor Brito, um buraco lá que completou 2 anos e tanto. Na Avenida Otávio Santos, um buraco ficou durante meses, quando foi finalmente tapado. Aí veio uma chuva, parece que era até ironia do destino, e abriu novamente o buraco, ficou um tempo, depois taparam. E alguns vereadores vieram aqui, aí eu vou falar de vereador, porque eu acho que a crítica da oposição deram um termo para classificar a condução do governo em algumas situações. Usaram letargia, como um governo que... uma morosidade para resolver determinadas coisas que são básicas. E aí, quando vai ter alguma coisa que também é benéfica, o governo começa por numa lógica meio que inversa aquilo que a gente imaginava. O governo agora está fazendo uma obra na Jorge Teixeira, uma avenida no Candeias, que é uma região já meio que, digamos assim, entre aspas, gente, privilegiada da cidade. O que você pode falar pra gente sobre isso? O que você acha, primeiro, dessa morosidade, que aí vou falar usando o termo que usaram aqui no podcast, não é o termo que eu tô querendo utilizar, que utilizaram sobre o modo de agir do governo, e quando age, o que você acha por ele começar justamente no Candeias? Olha, eu falei disso agora há pouco. O governo, em grande parte desses 3 anos, pecou no planejamento e na definição do seu tempo de ação. Eu vou contar uma coisa aqui que é interessante. Tem um blog da cidade, o blog do Sena, já pôs essa matéria um determinado dia. As chuvas, se eu não me engano, de 2022, não sei se for de 2021, estragaram a Avenida Francisco Sabino. Sim. Destruíram... Acho que eu lembro. Destruíram a drenagem.
A prefeitura, como todas as prefeituras, quando acontecem essas situações, elas têm que fazer um levantamento, um plano, um orçamento e pedir ajuda, porque é próprio da legislação que em emergências o governo federal precisa entrar com recursos, e mandou para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, Ministério da Integração, se eu não me engano, dizendo que precisava de X dinheiro para fazer aquela recuperação da Francisco Sabino. Também pediu X dinheiro para fazer a contenção da encosta do bairro Guarani, ali na Praça da Juventude, perto do viaduto. Ok. A prefeita, no caso da contenção, com uma preocupação social, uma preocupação, muita responsabilidade, ali também, né? Muita responsabilidade da parte dela, ela disse: eu não vou esperar o recurso do governo federal e vou fazer com os recursos da prefeitura a contenção. E ela fez. E ficou esperando o dinheiro do governo federal para Francisco Sabino. Ele veio, foi autorizado um dinheiro menor do que o orçado. Vou falar aqui por alto, porque minha memória é ruim. Digamos que a prefeitura tenha dito para o governo federal que para recuperar Francisco Sabino precisava de 2 milhões e 600. E o governo federal falou: eu só tenho 1 milhão e 400. Aí a prefeitura ficou aquele negócio, o dinheiro vem, não vem, precisa disso, daquilo, certidão. O dinheiro demorou para ser. Quando chegou, ficou lá. Quando o governo decidiu fazer isso, está lá no blog do rapaz, quando a prefeitura decidiu fazer, a obra já custava 6 milhões. Quando aquele buraco da Vitor Brito abriu, aquilo lá podia ser recuperado com X dinheiros. Você leva 1 ano e meio ou 2 para fazer, e vai fazer porque alguém lhe cutucou lá em Salvador, e ela vai custar 3 milhões. Então havia de fato, e há talvez ainda, parece que janeiro deu a máquina, né, recebeu um impulso maior, e dizem que foguete não dá ré, tomara que seja foguete, e não seja do Musk, porque já deu ré no Musk, né? No Musk, não sei. Então eu acho que teve muito disso. Em alguns momentos teve disso, do timing, do não sei o quê. É o caso da Vitor Brito, que ainda bem que eu não sabia que começaram. No caso da Jorge Teixeira, hoje eu publiquei no meu blog uma matéria que eu não critico. Eu fui no Instagram da prefeitura e vi que 98% dos comentários sobre aquela obra eram assim: poxa, Candeias de novo, Jorge Teixeira, e Bateias, e Cidade Modelo, e Vila não sei o quê. Ou seja, aquela história do o que é que eu priorizo e qual é o tempo que eu... E ninguém aqui está questionando a relevância também de se fazer a Jorge Teixeira. Aí a Jorge Teixeira, ela já tinha asfalto. O Bateias 2 não tem ainda. Eu coloquei o secretário Jacques Oshura, que trabalhador retado, ele depois me ligou e disse: olha, eu te respondi sobre a Jorge Teixeira e pareceu que eu estava dizendo que só tem 2 bairros, mas a prefeitura vai fazer recapeamento em diversas ruas, em diversos bairros. A minha pergunta é: por que a Jorge Teixeira? Aí ele me deu uma explicação que me perdoa Sheila, me perdoa Jacques, eu acho balela, é uma justificativa sem sentido. Não é que não deva fazer a Jorge Teixeira. A prefeita, inclusive, já tinha me dito há uns 4 meses que ela ia fazer a Jorge Teixeira. Você não vai deixar de fazer coisas no Candeias porque alguém vai reclamar. Aí Jackson disse que ele está fazendo a Jorge Teixeira por 2 motivos. Primeiro, ele disse que está fazendo porque ele fez um canteiro. Era não fazer o canteiro que não precisava fazer o asfalto. Segundo, ele disse que ele está fazendo porque vai ter uma obra na Rosa Cruz por causa do atacarejo. Isso mesmo. Né? Eu perguntei a ele: as demais transversais da Rosa Cruz também vão receber o mesmo? Não, só vai ser na Jorge Teixeira. Então não é por causa da Rosa Cruz. Outra coisa, tudo que está sendo feito na Rosa Cruz está sendo feito pela empresa, atacarejo. Se isso da Jorge Teixeira compõe o projeto relacionado à empresa, por que a prefeitura está fazendo? Então aí, vai deixar de fazer a Jorge Teixeira? Não, tem que fazer a Avenida Brasil. A Avenida Brasil é uma avenida que fica no Candeias, numa área considerada privilegiada, mas é a coisa mais feia que essa cidade tem.
é super remendada. A prefeitura vai fazer do Rondelli para cima. Tem que fazer. Mas lá, tanto asfaltado, mesmo tendo calombo, como o povo fala, e o carro faz barulho quando passa, é mais urgente do que Cidade Modelo? É mais urgente do que a rua Dona Maria, Pinta e Nina, do bairro lá perto do Mirucário? Então, talvez seja isso que precisa ser avaliado pelo governo. Dá tempo. A prefeitura tem 160 milhões de reais no banco para fazer a obra. Ela pode fazer o que ela quiser com esses 60 milhões. Não é verba carimbada, só tem que ser infraestrutura. Então, dá tempo de rever, calcular, se quiser também, não é? Porque eu estou aqui falando, neste momento, como cidadão, como jornalista. Embora, e aí Jackson Yoshura é testemunha, eu tenha dito as mesmas coisas quando eu estive lá. Fazendo aqui, eu gostaria de fazer também uma meia-culpa. No período em que eu fui secretário, havia muita coisa que eu poderia, talvez, ter ajudado a melhorar. Eu também não posso dizer que eu era... Não, eu era uma pessoa como todos os outros lá e também cometi meus erros. Não tem nenhuma dúvida. Vou pegar aqui parafrasear o presidente da Câmara de Vereadores de Conquista, tocar pra frente, né? Pra frente. E vou falar Se não der certo hoje, dá certo amanhã. É da manhã. E Orlando, 2024... Em Vitória da Conquista, 10 horas na capital baiana. Ainda falar da rádio também, do biscoito. Né? O presidente já foi convidado para vir ao podcast e em breve tá aqui com a gente. Figura histórica, viu? Exatamente. 2024, eleições. Qual a expectativa de Orlando Lima aí para essa eleição? Vai estar em alguma campanha? Você já falou ali, como é que tá isso? Eu tenho certeza que o celular já tocou aí. Não, eu não tenho. Eu acho que eu não farei. Eu queria muito fazer campanha em Vitória da Conquista. Primeiro que eu estou ficando velho, eu já tenho 62 anos. A minha primeira campanha profissional foi em 1982. Mas eu adoro campanha, eu adoro pensar, eu adoro. Mas eu não acredito. Não acredito por várias razões. Vou citar algumas delas aqui. Existem 3 campanhas principais hoje. A da prefeita, que eu não vou poder estar. A prefeita contratou uma marqueteira que trabalhou com essa, uma jornalista renomada, famosa, muito importante, chamada Maria Marques, e eu poderia estar lá, sendo até um redator, se Maria Marques precisasse, mas ela não precisa. Ela não precisa. E eu gostaria muito de eu fazer uma campanha. Eu estar ali pensando, então não vai ser o caso de Sheila. O caso do PT, existem 2 coisas. O PT ele tem uma estrutura, um grupo, que é um grupo muito cioso da sua autossuficiência. Né? Todo mundo... No PT, ninguém precisa de ninguém. Eles não precisam de ninguém de fora. Além do que, Vitória da Conquista, com certeza, vai ser a vitrine do PT na Bahia. Salvador, o PT abriu mão e lá vai perder. Feira de Santana, o PT está ali batendo com o Ronaldo, mas eu acho muito difícil. E as outras cidades não se fala, das cidades maiores. Então, Lúcia, eu gostaria muito que Lúcia ficasse candidata. Eu acho Lúcia uma pessoa que a gente deve respeitar. Acho que ela é vítima de muito preconceito. Muito do que não acontece com Lúcia hoje com candidata, tendo ela 30, 32, 33% de intenção de voto, é porque as pessoas não querem que seja ela. As pessoas que detêm a influência. O PIB, o PIB da cidade, como Wesley falava, os políticos já se relacionam com o governo municipal, os políticos se relacionam com o PT, então para a Lúcia é muito mais difícil. Então eu não vejo como eu estar lá. Também porque a relação de Lúcia com a campanha, ela é a pessoa da campanha. Mas quem vai mandar nisso é Salvador, é o MDB de Salvador, são os Vieira Lima, com quem eu até me relaciono, no caso de Lúcio, converso com ele, mas não tenho esse trâmite profissional. As demais candidaturas, não vou desfazer de nada, mas eu chego aos 62, com 20 e tantas campanhas, tendo trabalhado com governadores, senadores, presidentes, eu vou dar qualquer contribuição que eles precisarem de mim. Eu tenho isso, minha mulher zanga comigo, que eu dou assessoria de graça para todo mundo. Então, se o cara me ligar e dizer assim, o que é que você acha disso?
eu falo. Eu fico olhando os Instagram de todos eles. Aí digo, papai, essa palavra aí não está adequada. Por que essa foto assim? E eles me agradecem, mas não me pagam. Eu quero que seja desse jeito. Então, essa é a situação de Orlando do ponto de vista profissional para a campanha. Por isso que eu estou rezando, pedindo a Deus e aos amigos que gostam de mim, para me ajudar a fazer o blog se efetivar como estava antes de eu entrar na prefeitura e meu podcast me ajudar, pelo menos, a ganhar alguma audiência e com essa audiência eu poder monetizar. E aí, quem sabe, eu fique só Sim. avaliando de longe, né? Analisando hoje o cenário de momento, você falou aí das 3 candidaturas que se apresentam, né? Tem gente que chega aqui e garante, não, na reta final vai polarizar. E eu até brinco, se polarizar, então vai ser decidido no primeiro turno. Eu já fiz esse comentário aqui. E você, o que você acha? Você acha que tem possibilidade? Vamos aqui fazer futurologia, digamos assim, né? Lúcia mantendo a candidatura, ela teria chance de quebrar essa polarização. Já recebi também mensagens de que uma terceira via, gente falando que a terceira via era Sheila, porque nas pesquisas indicavam Sheila em terceiro, então... Eu escrevi sobre isso usando várias leituras que eu faço. Eu falei da tripolarização. A gente só pensa na bi. Um triângulo ele não tem 3 pontas. Por que a gente só pensa na pilha? Polo A e polo B, polo mais e polo menos. Eu acho que existe hoje, Vitória Conquista, uma tripolarização. E acho que se Lúcia Rocha tivesse, de fato, apoio do MDB baiano, de fato, não é só dando entrevista e xingando o Valdenor e xingando não sei quem, era de fato criando uma estrutura para ela tivesse no mínimo mais 2 partidos e uns 3 nomes desses que a cidade conhece, ela ia ser candidata e ia ganhar a eleição. Ela ia ser candidata e ia ganhar a eleição. Mas eu não acredito, que ela vá ser candidata, e não acredito, não é que eu torço contra, não. Eu só não acredito. E acho que ela começa a desidratar já a partir de agora, exatamente porque ela está fazendo uma campanha baseada na relação que ela tem com as pessoas nas ruas, nos bairros, no interior. A mãe, como ela fala, a mulher que ajudou todo mundo. Afinal, são 8 mandatos, são quase 32 anos de vereadora, ajudando com as pessoas do comprimido de Cibalena a uma urna funerária ou uma prestação de uma casa. Isso, né, uma cirurgia. Isso cria uma relação que não muda muito quando ela entra na disputa de vereadora. Porque o máximo de voto que Lúcia teve nunca passou de 4.500, 4.800, se eu não me engano. Mas quando ela sai deputada, você vê que existe uma lembrança dessa participação dela. Ela nunca teve poucos votos para deputado. Então, eu acho que Lúcia seria, na minha opinião, virtualmente a prefeita de Vitória da Conquista num segundo turno. Por que eu penso isso? Lúcia vai para o segundo turno com o Valdenor. Você vê a direita e o eleitor predominante de Sheila votando em Valdenor? Não. Lúcia vai para o segundo turno com Sheila. Você vê o eleitor da esquerda de Valdenor predominantemente votando em Sheila? Então, ela seria isso. Ou seja, eu estou fazendo uma fantasia, mas seria mais ou menos isso. Hoje, como está, eu acho que vai ser, como dizia Coriolano Salles, uma guerra de alemão. A incumbente, que é Sheila, trabalhando para demonstrar que ela merece ficar. Eu acho que isso, nós vamos ter uma espécie de eleição publicitária. Sheila fica ou Sheila sai, sim ou não, Sheila. E ela vai ter que mostrar, e ela tem coisas para mostrar. Há entregas, há falhas, como eu disse, de tempo. Sim. Por que não fez isso ontem, o que vai fazer isso amanhã? Mas, no conjunto, ela tem o que mostrar. E tem uma personalidade, uma reputação que você não tem como atacar. Não é fácil. Você vai dizer o que de Sheila? Sheila não é preguiçosa. Sheila não é mentirosa. Sheila não é mal educada. Sheila é uma pessoa de um carisma positivo, bem bacana. Que Valdenor também tem, que Lúcia também tem. Os outros, eu só conversei com um. Coincidentemente, eu fiz amizade recentemente com o Marcos Adriano. Já veio aqui no podcast. Do PDT. E ele sempre insistiu, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu disse, olha, eu não posso tomar um café com você nem conversar, porque eu tenho uma relação política,
uma relação funcional e uma relação de amizade com a prefeita que não me permite, estando aqui, e sentar com você. Mas aí, na véspera da minha exoneração sair, ele fez um novo contato. Quando a exoneração você falou, foi exonerado, se você quiser conversar. E eu tomei um café com ele no Trigo Rei. Gosto do modo como ele pensa a política, mas eu não poderia fazer uma campanha dele porque existem alguns, não conflitos, mas existem algumas incompatibilidades sobre o pensamento do que é liberdade, do que é democracia, do que são direitos, que se chocam entre nós dois. Então, provavelmente, eu não tenha um candidato conquistense em 2024. A gente vai estar acompanhando isso aí. E se tiver, do ponto de vista profissional, eu só sei que não é a prefeita. Pois é, então o interior baiano vai acompanhar isso aí, porque também é pauta, a gente sempre quer saber quem está ali nos bastidores das campanhas, para informar a população também que gosta de saber disso, tem muita gente que gosta de saber disso. Uma última pergunta sobre essa questão das eleições, né? Você acha que essa definição de vice vai até os 45 do segundo tempo? Olha, falo das duas, das três. Eu vou passar para você uma coisa que eu ia escrever hoje para o meu blog. Há muito tempo, uma discussão sobre vice não é tão importante no lugar como Vitória da Conquista. Eu vou dizer por quê. Na eleição de 2016, né? 2016, nós tínhamos um candidato, que era Ezen Guzmão, que vinha num crescimento. As pessoas costumam dizer que Ezen ganhou porque rejeição ao PT. Ezen ganhou porque ele se construiu. Ezen disputou eleições de deputado, onde ele foi o mais votado, seja para estadual ou federal, mais do que Zé Raimundo, mais do que Valdenor. Ezen disputou uma eleição de prefeito, onde ele foi ao segundo turno com Guilherme Menezes, e eu faço essa ênfase, porque Guilherme Menezes é uma das figuras mais importantes da política baiana. O que esse homem fez em Vitória da Conquista, e o pessoal da direita e da extrema-direita, e alguns mais jovens que não conhecem, falam, o PT não fez nada, fez muito. Guilherme foi o condutor no governo dele desse crescimento de conquista, registrou de 2005 para cá, sem nenhuma dúvida. E Ezen foi com esse cara para o segundo turno. 2012, ou seja, não foi? Ezen já tinha tamanho. Quando chegou em 2016, já com Guilherme fora do páreo, já com Ezen bem construído, Ezen ganha a eleição. Mas Ezen era um radialista que sofreu, inclusive, preconceito. Eu me lembro que eu escrevi sobre isso. Havia um radialista e cantador em Vitória, chamado Onildo Barbosa, e ele cantou um jingle onde ele brincava com o fato de um radialista querer ser prefeito. Ezen tomou uma atitude muito inteligente. Ezen era brigão, ele precisava de uma pacificação do lado dele. Ele pegou Dona Irma. Dona Irma é um modelo de paz, de serenidade, de relação social. Você já amortece, né? Amortece a braveza de Ezen ali com Dona Irma. Ganha a eleição. 2020, uma sequência, né? Não seria natural, isso não se repete em todo lugar, mas entrou Sheila, coisa a mesma linha, uma moça simpática, educada, e não que Ezen fosse mal educado, Ezen só era impetuoso e tal. E isso todo mundo tentou repetir, Zé Raimundo também queria uma mulher, não sei o quê. Ezen se elege com Sheila de vice. E havia, dizem, Sheila pode negar agora, mas eu sei mais ou menos disso, que provavelmente e certamente, em abril do ano passado, Ezen sairia, porque Ezen já tinha tamanho estadual. Eu me lembro que no velório dele, não sei se Neto falou isso porque era aquele momento de dizer coisas boas da pessoa, mas Semineto disse que o nome de Ezen era um dos que estavam na mesa para ser vice. E Conquista tem tamanho para colocar um vice. Tem. Conquista já teve um governador, já teve um vice. Foi aqui que nasceu a eleição de Valdir Pires, e etc, etc. E o acerto com Sheila seria também de ela assumir só em abril de 2022, não foi ano passado, não foi 22, ainda estou em 23. Sim, sim. Sheila pode, se eleita for, eleita, tá? Sheila não vai ser reeleita. Ela nunca foi eleita prefeita. Se eleita for,
Sheila pode ir até o fim do mandato, 2028, ok? Mas ela também, provavelmente, reeleita em Vitória. Pense bem, reeleita em Vitória da Conquista. Um colégio eleitoral de 237, 238 mil eleitores. Quase 400 mil habitantes. A terceira cidade da Bahia. A 75ª do Brasil. Essa mulher pode reivindicar uma candidatura de deputada federal. Pode. Até senadora, até vice. Né? Então, ela teria a hipótese de deixar o governo em abril de 2026. O que é que acontece aí? O vice dela. É prefeito. A importância Nós que ganha estamos olhando. vai nesse ponto que você falou. Nós estamos olhando para provavelmente uma eleição de 2 prefeitos ao mesmo tempo, uma prefeita e um prefeito. Quem será essa pessoa que nós vamos dar uma, como é que você chama essas carta de crédito? Que você pode usar ou não, mas o cara vai ter uma carta de crédito. Se Sheila sem abril, ele é prefeito. Não é verdade? Isso mesmo. Então, se reveste uma importância. Nós estamos hoje sem vice-prefeito. Sheila, num gesto de amizade, fez uma viagem, se bem que ela foi para o exterior, ela precisava fazer aquilo, e Dudé assumiu. Nunca mais ninguém assumiu. E não sei se você percebe que de vez em quando você vai no Instagram da prefeita, tem 2, 3 dias, 4 sem postagem, é porque ela, necessariamente porque ela não é de ferro, ela tira 3, 4 dias, porque ela não tem vice-prefeito para tirar 30. E não é que ela não confia em Hermínio, é porque não é a mesma estrutura coisa. administrativa montada, né? Porque você tem soluções de continuidade terríveis. Você sair e botar uma pessoa que não está lá dentro vivenciando o que seria o caso do prefeito. Então, a coisa do vice-prefeito tem esse tamanho. E tem o tamanho que se deu para a eleição de Ezen também. Quem vai ser o vice de Valdenor? Se é Lúcia, Valdenor tem uma musculatura a mais, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Lúcia pode chegar lá para entregar a Valdenor 11%, ao invés dos 30% que ela tem hoje, mas 11% são 11%. É assim, você... Hoje, Lúcia, na minha opinião, ela tem o que ela tem porque tem uma parte do eleitorado que não quer o PT e uma parte do eleitorado que ainda está contrariado com Sheila. Que pode mudar, mas ainda está contrariado com Sheila. Se Lúcia sair definitivo da parada, os sheilistas contrariados voltam para Sheila e os petistas que contrariados voltam para Valdenor. Anula. Se Lúcia fica, há um pessoal, um eleitorado que está com ela porque está com ela, que fica, ok, eu quero essa mulher. Então Valdenor se fortalece. Então, outro nome. Você olha, eu vou dizer aqui, tomando muito cuidado. Você olha para a cidade e você não vê qual é esse vice que pode dar substância tamanha a qualquer um dos 3. Né? Sheila tem uma lista de vices enorme. Eu gosto particularmente de um, Alain, que é um cara de direita e muito direito. Né? E eu estou fazendo direito para mostrar, para fazer um equilíbrio, não é? Ele não é bom porque é de direita, ele é bom porque ele é direito. Eu acho Alain um bom nome, um nome que você pensa assim, pô, se ele ficar... Já participou do podcast. Se ele ficar em abril de 2026, é Alain. Mas a prefeita já disse, pelo menos alguns blogueiros já publicaram, que ela quer fazer uma composição também mais perto ali do centro-esquerda, porque ela representaria na chapa dela uma cidade mais plural, né? Ao invés de ficar só com o eleitorado que em tese seria bolsonarista, que seria de direita. Aí hoje eu soube que tem Gutenberg já aliado a ela, Cori, que eu tentei tirar dele alguma fala ontem e ele me enrolou, mas dificilmente Cori tem outro caminho. Saiu do PT, não vai estar com o Valdenor, ele não vai para a Lúcia. Ali com o Sheila, não sei que ele não fica com ninguém, né? E é um cara valoroso. Essas coisas que conquista faz que eu não entendo. Tirar o mandato de um cara como o Cori e botar determinadas pessoas. E ela trouxe agora também a Bel,
que posso dizer que eu publiquei uma matéria e eu mando para o WhatsApp pessoas de direita, de esquerda, de centro, católicas, evangélicas, espíritas. Todo público. E as pessoas disseram que Abel é um nomaço para Sheila. Não sei se vai ser. Para Lúcia, eu estou preocupado, porque eu não vejo ninguém com Lúcia. Talvez Ticolô, que foi de Ezen, mas Ticolô talvez não agregue o que Lúcia precisa para ganhar esse tônus que ela precisa para ganhar a eleição. E no grupo chamado Reage, entre eles vai ter prefeito e vice, né? Prefeito e vice. São 5 ali, né? Gente, o papo tá ótimo. A gente tá chegando na reta final e eu tenho algumas perguntas, por isso que eu tô até aqui ansioso para fazer essas. Eu vou responder cada uma delas em 9 segundos. Ah, então tá ótimo. Mas a primeira é um dos quadros do programa, Giorlando, que você falou da sobregestão da prefeita e a gente fez vários comentários aqui. Então, dê sua nota, de 0 a 10, qual a nota da prefeita Sheila Lemos? Me dá uma breve justificativa também, só para que eu pontue para as pessoas aqui que... Quando você me falou a primeira vez que eu poderia dar uma entrevista, eu disse a você que uma das dificuldades que eu teria era, eu sendo do governo, vir dar uma nota para a prefeita, porque eu poderia dar uma nota que a prefeita ficasse contrariada. E ela já manifestou umas 2 ou 3 vezes contrariedade por posicionamentos meus ou falas minhas, e eu não queria fazer isso. Mas aí eu anotei 3, né, vamos botar assim, pilares da minha nota. Eu acho que na intencionalidade, na boa vontade, no interesse de fazer, o governo de Sheila, não o governo de Sheila, Sheila tem nota 8. Acho que na ação, no fazer, a nota eu dou 7. Por que eu dou 7? Eu dou 7 porque foram coisas feitas, não posso dizer que não foram feitas coisas, mas tem aquela questão do tempo, da prioridade, da hora, do que colocou em detrimento ou não. E em criatividade eu dou 6. É um governo sem marca. Não falo marca logotipo. É um governo... Qual a identidade? Esse governo apostou no quê? Quando Sheila sair, se ela perder a eleição, vão dizer assim, não, quando Sheila fez tal coisa. Não, Sheila fez asfalto. Aí se eu pego, somo 8 com 7 dá 15, com 6 dá 21, dividido por 3 dá 7, né? Que é a nota que eu luto no meu curso de Direito para ter, para não perder o semestre. Então ela passa de ano. E se ela passa de ano, ela está eleita, né? Rapaz, porque é 24, passar de ano é 25. Então, nota dada, justificada. Gostei aí a sua criatividade foi nota 10 para dar nota. E assim, só um minutinho aqui, porque eu preciso falar com vocês sobre interiobaiano.com.br. Estamos chegando na reta final, mas você não pode deixar de acessar, gente. Acesse interiobaiano.com.br, acesse o Instagram, redes sociais e você vai ver tudo e muito mais. Acho que você vai ver tudo que tem aqui e muito mais. E eu vou pular pro bate-bola. Por quê? Porque o bate-bola tem que saber a definição que o Giorlando vai dar para esses nomes aqui. Tem 8 nomes. Você já conhece o quadro, não já conhece? Já. Conheço, não. Então, é o seguinte, 8 nomes, uma definição. Peça a definição, como eu sempre falo, em uma palavra ou uma breve frase. Também o pessoal às vezes acha, não, ele pediu uma palavra. Não, gente, pode ter uma breve frase, agora também não vai. Não precisa também me enrolar muito aqui, certo, não, que eu quero definição. Giorlando, eu vou começar com o nome que a gente mais falou aqui. Primeiro nome, prefeita Sheila Lemos. Carismática. Valdenor Pereira. Inteligente. Lúcia Rocha. Dedicada. Washington Rodrigues. Eu diria, eu gosto de Washington. Nós não comungamos muito nos pontos de vista político ideológico, mas eu gosto dele, porque ele é inteligente. Mas eu acho ele um pouco fora de prumo em relação ao que é conquista. Hoje, como candidato. Se você for
nas redes sociais dele, ele só fala de Lula, de Venezuela, de Equador, de PIB, de Banco Central, e os buracos, e a cidade, e a água, não tem. Então, ele está um pouco fora de prumo nesse negócio da eleição e da questão política da cidade hoje. Jerônimo Rodrigues. Olha, eu nunca vi Jerônimo pessoalmente, nunca falei com ele. Acho que Jerônimo hoje é uma pessoa diferente do Jerônimo candidato. Jerônimo candidato passava aquela ideia do cara que precisava passar por raspagem, polimento, telecurso segundo grau, supletivo de política e de gestão. Hoje ele já fala mais fácil. Eu acho que talvez Jerônimo esteja cometendo um pecado, ou o pecado é meu ao dizer isso. Ele está se arvorando muito ao grande tutor da política baiana. Ele está falando como se ele fosse decidir a política da Bahia toda. E aí eu aproveito para dizer que eu não gostei nem um pouco, embora eu não tenha nenhuma relação, nenhuma amizade com a jornalista Cíntia Kelly, do que ele fez com ela no dia lá que ele saiu do palácio. Eu acho que ali está um pouco do simbolismo disso que eu estou falando. Do cara que é governador e que, assim, pensa que vai tutelar a política baiana. Sexto nome, ACM Neto. Eu gosto de ACM Neto como político, como gestor. E eu me lembro que Deusdete Dias, que faz o programa, um programa na AP Notícias, se não me engano, ele é uma pessoa mais à esquerda, um intelectual, e na campanha de Neto ele me disse mais de uma vez que ia votar em Neto exatamente por essa condição de gestor. Os erros que Neto cometeu, que são dele, ele tem a obrigação de reparar, e os erros que o avô dele cometeu, eu não vou colocar na conta dele. Acho ele um cara que deveria, agora, a partir de agora, buscar o legislativo, porque vai ser difícil ser governador na próxima também. Lula. Lula é a minha grande dúvida. Eu gosto de Lula, da ideia geral de Lula, do conceito que Lula tem de política e de humanidade, mas eu não tenho as mesmas certezas que o pessoal do PT e os alinhados do PT têm sobre Lula do ponto de vista da integridade. Eu acho que Lula não fez a necessária meia-culpa desde o mensalão, mas acho ele um cara com a visão de povo, de sociedade e de governo gigantesca. Último nome, Bolsonaro. Bolsonaro me deu medo na eleição, deu muito medo, e esse medo cresceu em 1 ou 2 encontros com bolsonaristas que me viam e me ameaçavam. Mas acho que Bolsonaro é só um político, como todos os outros, que cometeu alguns erros, principalmente Bolsonaro não entendeu o que é respeitar o direito do outro, a expressão, as escolhas de gênero, a mulher em relação ao seu corpo, a política, e fez um monte de porcaria, inclusive permitindo, estimulando e dando asa e aso para aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Mas não satanizo o Bolsonaro como a esquerda faz. Não satanizo. Acho que não vejo nele também uma figura completamente íntegra, não vejo nele essa honestidade que o faz diferente de Lula, mas eu não satanizo o Bolsonaro. 8 nomes. Mas não voto em Bolsonaro. 8 nomes definidos. Diolano passou pelos 2 quadros. E assim, eu chegando ao final, só agradecer sua participação, um bate-papo que rendeu. Tinha assunto de, como diz assim, lenha para queimar aqui por mais horas, mas a gente fica para a próxima. Eu peço desculpa ao telespectador, ao ouvinte, ao internauta, se eu acabo sendo um tanto boquirroto quando é política. Mas o E papo às tem que ser vezes assim, até rapaz. me arrependo depois, e não era para falar aqui, mas eu tenho uma coisa comigo. O pensar, se ele é sincero,
se ele não ataca o outro, se você não entra no terreno da idoneidade e da saúde mental do outro, é necessário essa manifestação. Eu defendo muito a liberdade de expressão. E eu agradeço. Aproveito para dar um abraço para Matheus. Peguei a camisa do Botafogo. Acho que o Botafogo não foi campeão porque eu não peguei as camisas a tempo. Isso aí é um assunto que a gente tem que conversar sobre isso. Agradecer a Jéssica, a você e a quem nos ouviu até agora. Muito obrigado, de Orlando. Mandar um beijo para minha mãe. Espaço aberto, obrigado, de Orlando. E obrigado a você que acompanha o Interior Baiano Notícias, está sempre com a gente. Fica ligado, gente, vem muita coisa boa. Não sei nem, tô ansioso para contar, mas eu vou contar pelo Instagram. Depois a gente vai conversando sobre isso. Tchau, tchau, até a próxima.